Eu quero ser regado por ti. Quem quer ser regado? Cante junto. Eu quero, Senhor, ser regado. Eu quero ser regado por ti. Eu me entrego a ti, Senhor. Faça dessa canção uma oração. Eu quero ser regado por ti. O segredo é estar nele. O Eu segredo é quero ser estar regado nele. por ti, Jesus. Aleluia! Queremos ser regados por ti, Jesus. Quero ser regado por ti. Numa dessas sexta-feiras de oração aqui na igreja, tinha um vaso de planta ali, bem na porta da igreja, com duas flores, e elas estavam murchas. Na frente do bebedouro, elas estavam secas e murchas. E ali Deus começou a ministrar algo no meu coração. Às vezes nós estamos num ambiente de glória, de frente com a fonte de água, estamos secos, mortos. Não permitimos que o Senhor nos regue, não permitimos que o Senhor nos preenche. E muitas vezes você vem na igreja e sai do mesmo jeito. O Senhor está aqui para regar a sua vida nesta noite. Aleluia! Você não vai ser mais essa planta murcha, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Como a flor que murchou e perdeu o perfume, a essência. Como a flor que secou e perdeu o vigor e a beleza. Precisamos ser regados, Pai. Eu quero ser regado por ti. Eu quero ser regado. Levante as suas mãos, gente de Deus. Deixa Eu quero ser regado por ti. Vai chegar neste lugar, Senhor. Quero ser regado por ti. Eu quero ser regado por ti. Eu quero ser regado por ti, Jesus. Será maravilhosa. Queremos ser regados por ti, Jesus. A chuva neste lugar. A chuva neste lugar. A chuva de glória neste lugar. Deixa o Senhor regar. Eu abaixei. Quero ser regado por ti. Pai, que essa canção seja muito mais do que uma canção. E todos os filhos que o Senhor tem nesse lugar, Senhor, eles saibam que quando eles se colocam na sua presença, o Senhor renova, viva, fortalece. Quando eles se colocam a meditar na sua palavra, o Senhor os alimenta e os sustenta. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem com muita vontade em nosso meio. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Se assente. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Aleluia. Acendam as luzes para mim, por favor. Aleluia. Que bom que você está aqui. A noite de segunda-feira, ela será a maior reunião da base. Você vai chegar aqui e você vai ver 300, 400 pessoas com diferencial. Essas pessoas serão líderes de GF. Que significa que cada GF tem 4, 5 pessoas. Então só você fazer a conta.
Ontem, quando nós falamos que aquele que está ligado na videira frutifica, isso é fundamental para que você de fato seja um cristão que nunca desanima. Mesmo na estação seca você dá o seu fruto. É assim que funciona. Amém? Eu quero... Alguns já o conhecem, mas quem não conhece vai conhecer hoje. Meu amigo de longa data já tem uns 10 anos, não? Mais, né? E a gente, quando tem um homem de Deus, eu gosto de ficar perto. Todas as vezes que o Davi esteve aqui na cidade, eu procurei estar perto dele. E nós temos uma amizade, temos uma aliança de amor a Deus. Nosso pastor José é o meu pastor, né? E eu fico muito feliz que ele está estava numa noite de descanso hoje, porque está pregando a semana inteira. E hoje era a noite de descanso dele. Eu mandei um zap para ele e ele aceitou estar aqui com a gente. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque eu tenho convicção de que Deus vai falar essa noite conosco. Ele tem falado, né? E o Davi é uma pessoa especial da parte de Deus, eu creio nisso. Eu gostaria que vocês recebessem o pastor Davi Gruber, já aplaudindo Jesus na vida dele. Não dá, pastor Davi? Olha só, meu amigo, mexeu comigo, olha o tamanho do meu anjo. Fiz a promessa pro Gero, só que foi emagrecer porque ele emagreceu. Boa noite para vocês. Eu quero dar uma chave para você essa noite. E eu queria começar falando uma coisa, que às vezes eu encontro pessoas com muitas decepções, e um dia eu quis me decepcionar com algumas coisas que eu vi no meio evangélico, e o Espírito Santo mostrou para mim que eu era decepcionado por mim, não pelos outros. Que o que me decepcionou foi a minha expectativa que eu tinha a respeito disso, daquilo e daquilo. Por orientação do próprio pastor José Rodrigues, uma vez eu caminhei atrás do G12, mas eu levei um ferro, trouxe um problema no meu ministério, trouxe um problema em tudo, nas minhas finanças. E Deus falou comigo: eu nunca falei para você que ia ser besta, mas você aprendeu muita coisa. Na caminhada a gente aprende às vezes ser igual ou às vezes ser diferente, só para conhecer alguém. E queria mostrar algumas coisas na palavra para você. Abre em 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5 tem uma história simples de um capitão do exército da Síria. Ele vence uma guerra em Israel e leva alguns escravos, e ele leva uma menina, a Bíblia diz, levou essa menina e entregou para a esposa dele, que foi funcionária, uma escrava de guerra, judia, e essa menina devia lavar a roupa dele, e a Bíblia diz que esse homem tinha lepra, se tornou leproso. Então o leproso não podia mais entrar diante do rei, não podia ir no templo, ele tinha que ficar meio isolado. E eu creio que a esposa desse rei não lavava as roupas dele, que ele era enrolado com um pano, era aquela menina. E ela dizia: minha senhora, se o meu senhor conhecesse Eliseu, tem um profeta lá, ele ia curar ela. E ela foi ministrando tanto que ela começou a falar para o marido: lá em Israel tem quem te cura. Ele faz uma grande comitiva, pega ouro, prata, joias, presente, roupa. Ele vai para Israel, se apresenta para o rei e fala: me deram uma notícia que aqui em Israel tem quem me cura. O rei entrou em desespero porque ele tinha perdido uma guerra para esse comandante há poucos dias. O rei rasgou a roupa, entrou em desespero, e Deus revelou para Eliseu e falou assim: vai lá dar uma conversada com esse camarada, vai lá falar com ele, fala que tem profeta aqui. E o rei falou para ele: vai lá para a casa de Eliseu. E aquela comitiva foi lá para a casa de Eliseu. Eu vou ler quando ele chegou na casa dele. 5:9. Veio pois Naamã com os seus cavalos, com os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. 2 Reis 5:9.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificada. Olha o que ele disse. Porém, Naamã, o leproso, diga comigo, Naamã, o leproso, muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, digo expectativa, eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele pensava naquele pastor assim: ele vai sair para fora, vai chamar Deus, entende? E vai agora tocar aqui em cima de mim. Agora eu vou casar Deus. Ele tinha uma imaginação que a autoridade espiritual era assim. E a autoridade espiritual mandou um discípulo: diga para ele tomar essa atitude. Porque descer o Jordão era uma obediência, se curvar dentro da água era uma figura de submissão. Ele precisa entender sobre obediência e submissão, que Deus sabe. Aí depois que ele ficou bravo, que ele falou assim: eu queria que ele fizesse, ele dizia: eu falava comigo mesmo. Pode lembrar, quando alguém te decepcionou, é porque você achou que aquela pessoa tinha que ser assim contigo, não que Deus disse que tinha que ser assim. Nós criamos um mundo imaginário, um Deus imaginário, às vezes até uma Bíblia imaginária para nós. E então nós nos decepcionamos. Eu acho que minha mãe tem que ser assim, meu pai tem que ser assim. Teu pai é como ele é. Por um tempo na minha fé, até eu entender a fé, eu tinha muita crise com o meu pastor. Meu pastor, eu já dei, para ele eu dei 4 carros para ele ser meu D12. Quando você entrega um carro para o meu pastor, ele fala assim: está na mesa. Em 21 anos ele orou 2 vezes por mim. Uma vez ele falou: vou orar para você hoje. Na reunião lá, colocar a mão na cabeça. Aquele mesmo dia que ele estava pondo a mão na minha cabeça, o Luiz Hermínio e mais os outros, faltou uns poucos. Chegou um irmão para orar por ele, falou assim: ora por ele, falou assim: sai fora, você não presta, não põe minha mão no seu. Ele falou no meio de todo mundo, assim, no meio do mansão. Eu fiquei pensando, coitado do cara. Depois eu descobri que ele estava certo, ele sabia que era o cara, eu não sabia. Naquele dia eu me decepcionei pelo cara, né? Um outro dia eu pedi para ele abençoar um projeto que Deus me deu sobre o projeto de adoração, e ele pôs as mãos sobre mim, diante de uns 300 pastores, e me abençoou, e falou que aquilo era de Deus. Faz 21 anos que eu entrego dinheiro, dízimo, oferta, primícia na mão do meu pastor. Ele fala assim: na benção. Às vezes, quando é maior, eu falo assim: está na benção. Ele fala assim: tem base não, para com isso. Ele não justifica o que ele disse, ele fala assim: tem base não, para com isso, para. Aí pode passar um tempo, pastores, não é tempo, não tem base não, ele não dá benção. E quando ele vai te abençoar, ele diz assim: está na benção. Só isso que ele fala. A mesma coisa para o jeito, pode pegar abençoar. Ele não faz uma reza, está na benção. O cara vem de uma outra nação com uma grande comitiva, com dinheiro, com tudo, com uma expectativa. Ele vai fazer um sacrifício, ele vai fazer qualquer coisa, ele vai fazer uma coisa muito grande. Ele falou assim: nem saiu lá. Vai lá e fala para ele tomar essa atitude, ele vai ficar limpo da letra. Então ele começou a falar para a equipe dele. Eu falava comigo, eu tinha uma expectativa. E nós criamos no mundo ilusório de engano que vem do diabo expectativas. Depois que eu entendi a autoridade, eu vou mostrar o que é uma autoridade para vocês hoje. Uma autoridade espiritual, uma autoridade. As autoridades todas que existem, foi Deus que criou, constituiu elas. Mas depois que eu entendi isso, eu descobri que é eu que decido o que o meu pastor é para mim. Eu vou mostrar para você que é você que decide o que o Géder e a esposa dele são para vocês. Não é eles que decidem, entende? Eliseu disse: fala para ele tomar um banho. E ele achou que aquilo era a coisa mais absurda do mundo. Daí um pouco, que ele ficou muito indignado, que ele parou de falar e xingar. Os soldados todos com medo dele, sabe? Um falou: meu Senhor, eu posso falar? Eu falei: fala. Se te pedisse ouro, isso, você daria? Eu daria. Eu pago o preço. Ele falou: ele te pediu para ir lá mergulhar 7 vezes. E o leproso resolveu descer. Tomou 7 banhozinhos. Diz que a carne dele ficou novinha. E ele veio emocionado. Agora
Ele não estava mais decepcionado com o homem. Ele criou uma ilusão e ele ficou indignado. A indignação é cólera, ira. Às vezes nós se indignamos com a autoridade, porque nós temos um espírito de ilusionismo em nós. O pastor tinha que ter dentro disso, o pastor tinha que ter falado isso. Eu levei um político, o pastor nem saudou o político. Entende? Isso estava na sua cabeça, não estava na cabeça da autoridade. O pastor nem veio me cumprimentar. Era meu aniversário, o pastor na minha casa e foi, daí uma carninha ele foi. É o ilusionismo seu. Ele não foi chamado por Deus para ir no seu aniversário. Entende? Quando o pastor José Pedro fez 70 anos, nós demos um presente para ele. Na casa dele não ganhou água gelada, né? Então eu com os pastores, nós compramos um filtro daquele parede para fazermos lá fora. Esse foi o nosso presente. Ele falou assim: isso não é para mim não, isso é para vocês. Vocês querem água gelada, né? E era para nós mesmo. É muito presente que nós demos para ele naquele aniversário. Foi um presente, um filtro com água gelada, porque na mesa nós tomávamos almoço com ele. Um dia ele falou assim: vamos gelar, sabe? Ele traz 3 pedras de gelo, uma jarra, 3 pedrinhas. Tá bom. A empregada, não, 3 pedrinhas. Já sabe como é que é? 3 pedrinhas numa jarra de 4 litros. Tá bom. Mas mais do que isso faz mal. Ele é médico. E o pior é que ele está certo, nós temos besta. Diga comigo: as minhas expectativas me machucam e me decepcionam. Marcos 12, 24, Jesus disse assim: pereceis por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Abre comigo Hebreus capítulo 13. Quando eu entendi a autoridade, então eu tinha uma chave e eu sabia que o meu comportamento ia fazer meu pastor ser bênção ou ser maldição, ou ser vida ou ser morte sobre mim. Não era ele que decidia, entende? Aquele leproso, de pronto, se ele não tem alguém para dar um conselho, sabe na hora, ele ia embora cheio de lepra. Interessante, um leproso falando mal do profeta. Eu descobri que as maioria das pessoas que falam mal da autoridade, lá em Levíticos 15 diz assim: carne viva, lepra é. Pegou? Sabe quando você está na carne? É uma figura, é só uma das coisas que vive. Geralmente quando tem alguém na igreja atacando o pastor, ele está 100% da carne. Ele é um leproso dentro da igreja. Ele não foi curado. Meu Deus. Aqui dentro de Hebreus 13, versículo 17 diz assim: obedecei vossos pastores e submetei-vos ou sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Um dia eu estava com essa palavra aqui, eu pensei que Deus não estava ali. Eu falei assim: será que Paulo tomou um goró esse dia? Quem sabe ele era judeu, tomou um vinho, né? Sei lá. Porque eu pensava, obedecer, ele disse: obedeça e se submeta. E aquele dia o Espírito Santo me revelou algo muito especial. Eu entendi o que é obediência e o que é submissão. Eu pensava que era a mesma coisa. Todas as vezes que o pastor e a pastora vem você respondendo: vamos lá para a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma pastelada, e você veio e respondeu, o pastor e a pastora fica alegre em ver vocês obedecerem. Não é assim, Jefferson? É assim, pastor? Você fica alegre. Você pode estar varrendo a igreja com uma vontade de quebrar a vassoura e dar umas vassouradas na pastora. E ela fala: ai, mas e os beijos da igreja, as coisas, né? Gente beijando demais, né? A pessoa pode dar uma raiva, a pastora passa, não é assim? Né? A pastora fica alegre porque ela viu obedecendo esse Senhor. Diga comigo: a minha obediência agrada meus líderes. A submissão, os pastores não veem. Às vezes você está com a cara assim tão azeda que eles veem que você está rindo os dentes, sabe? Porque tem gente que ringe os dentes para a gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: lá dentro de você, você pode dizer: senta eu, só chama eu, a outra ela não chama, por que coloca isso? Eu exijo isso aqui, do outro não exige. Você pode estar resmungando, rosnando, o cão velho está
brigando dentro de você. Eles não vêem. Pastor é besta, ele fica alegre que ele vive se obedecendo. O Espírito Santo, sim, ele sonda a mente e o coração. E ele fica comunicando com Deus. Senhor, tem misericórdia, fica intercedendo. Eu estou nesse jabá, nesse monte de carne com osso e pelo aqui. Ele é horrível, mas eu estou aqui, né? É a pessoa mais terrível, porque a rebeldia, é como feitiçaria, está lá em 1 Samuel 15, 23, né? Que rebelde e feiticeiro é a mesma coisa. Como foi feiticeiro se converteu? Quando um rebelde se converte, é maior milagre que o feiticeiro, porque ela é um feiticeiro evangélico, é muito pior que os outros. E aqui ele diz: obedeça seu pastor e seja submisso, porque ele produz luz, ele vela sobre você, ele coloca luz sobre você. Guarda isso aqui, porque eu vou te mostrar sobre você, trazer juízo sobre você com o seu comportamento, você condenar você com o seu comportamento. Pastor, me amaldiçoou. A Bíblia diz que maldição sem causa não pega. Então não é porque alguém disse ou porque alguém não disse. Teve um discípulo que me afrontou, mas eu gostava muito dele. E quando ele me afrontou, Jesus falou assim: eu vou matar ele. Veio mais falar comigo. Eu orei muito para ele não morrer. Ele era aqui de Dourado, se chama Kelvin. Morreu no terreno no passado. Sepultei o bichinho. Esses dias eu já recebi uma profecia que eu vou ressuscitar morto. Eu já dei mais de 100 profecias de juízo. 90 já morreu. Nunca ressuscitei ninguém. Nem rato, nem cachorro, nada. Mas eu tenho esperança. Eu estou entendendo de autoridade, um dia vai acontecer. Não desanime. Diga comigo: obedecer, agrada o pastor. Se submeter, agrada a Deus. A submissão é um dos maiores sacrifícios que você pode fazer. É você decidir. Estou nisso contigo, pastor. O pastor falou: vai ter uma reunião de líder amanhã. Ele diz: você vem, você não vem. Se você é obediente e submisso, você vem. Você caminha. Você sacrifica você e caminha. Ele não vai amarrar uma cordinha. Que tem um cachorro, quando é bom, não precisa amarrar. Por que ele tem que amarrar você? Mas eu, por umas 10 vezes, eu fui embora da casa do meu pastor. Eu ia dando murro no carro. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu não perdi nada com esse homem aqui, eu dizia. De noite eu falava assim: cala sua boca, volta, que um dia você vai entender. Um dia você vai entender. A mente do meu pastor é de um empresário e de um mestre. A minha é de um louco e de um profeta. Entende? Débil mental que não toma remédio fecha tudo. Eu sou salvo pela loucura, sabe? Então, Paulo diz assim: se enlouqueça por amor a Deus, se concede o juízo por amor a Deus. Eu sou essa pessoa, sabe? Então, era muito diferente. Olha, se eu pegasse uma pessoa igual a eu, ele tinha provado toda a minha burrice, tinha que ser uma pessoa diferente, que dissesse não para mim, e que diga não para mim às vezes. Então, às vezes em quando, a Bíblia diz sim e não. Você percebeu que você pensa que o jeito de dizer sim, e ele só até 2 sim, depois diz tem não. E ele diz: o que passa disso é a autoridade que diz sim e não. Volta comigo para Lucas capítulo 7. Aqui em Lucas 7 tem uma coisa tão simples sobre a autoridade. Quando a gente olha isso aqui é muito profundo. Lucas 7. Depois de concluir esse discurso, depois quando ele terminou o sermão da montanha, Jesus termina o sermão da montanha, e no sermão da montanha ele fala umas coisas sérias, porque no sermão da montanha ele diz: orai. Aí ele fala para os teus inimigos. Aí ele diz: abençoai quem te amaldiçoa, bendiz quem te maldiz. Ele fala umas coisas contra o nosso entendimento. Empresta e não cobra dos outros, né? A gente não gosta disso. Quando termina o sermão da montanha, diz assim: depois de concluído todos esses discursos, que era o sermão da montanha, para a audiência do povo, ele entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente à morte. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isso.
ama a nossa nação e Ele mesmo nos ficou sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa do cinturão, enviou-lhe o cinturão os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Disse uma palavra e meu criado sarará. Diga comigo: fala uma palavra, pastor, e algo tremendo vai acontecer. Jesus ficou esperando. O que esse cara quer dizer com isso? Será que ele entende do mundo espiritual e de autoridade? Então ele manda uma explicação por quê. Já pensou que você está com alguém na tua casa enfermo, tu manda um recado para o Géder, e o Géder está demorando, aí tu manda outro recado: pastor, não precisa vir não, você só levanta a tua mão e fala assim: ser curado, não precisa vir aqui em casa não, e a pessoa vai ser curada lá em casa. Precisa vir na minha casa não, libera uma palavra e vai acontecer algo. Então aquele homem disse assim: nem por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e meu criado será. Por quê? Diga por quê? Por quê? Sempre quando tem a palavra por quê, observe, toda vez que tem a palavra por quê na Bíblia, ele está te respondendo algo profundo. Ele disse: por quê? Também eu sou homem submisso à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e eu digo: esse vai, ele vai, outro vem, ele vem, e o meu servo faz isso, e ele faz. Ele disse: você não precisa vir aqui em casa, eu sei quem é você, Jesus, e eu sei que você anda debaixo da autoridade. Se você falar, vai funcionar. Por quê? Porque aqui em casa tem um homem submisso à autoridade. Um centurião cuidava de 100 soldados, ou romano ou de outros povos, mas o centurião, todos eles eram romanos. E ele disse: eu entendo de autoridade, e comigo a autoridade funciona. Não é uma questão da tua presença, é uma questão que sobre mim funciona, porque eu entendo submissão. Diga comigo: comigo funciona, porque eu entendo submissão. Esse era o segredo. Ele disse: comigo a autoridade funciona. Por quê? Porque eu entendo de submissão. E porque eu entendo de submissão, eu digo para o meu soldado: faz isso, ele faz, vai, vem, e o servo também. Ele diz: os meus particulares funcionam, e dentro do reino, que era o reino de César, entende? Também minha autoridade, onde eu fui colocado, dentro desse reino funciona. E Jesus vinha falando que ele era de um reino, e se ele é de um reino, e ele é verdadeiro, a autoridade tem que funcionar, porque na minha vida a autoridade funciona. Ele diz: eu sou um homem submisso, e porque eu sou submisso, funciona na minha vida. Então você diz uma palavra e vai acontecer um milagre. Vá comigo para Romanos 13. Romanos capítulo 13, que é o número da sorte na Bíblia, tá? Eu vou ler 7 versículos contigo, e aí eu queria trazer uma luz para você aqui. Uma tradução diz todo homem, a outra diz toda alma. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Diga: autoridades superiores. Porque existem autoridades que elas são espirituais, e outras que são, umas são eclesiásticas e as outras não são eclesiásticas. Quando ele diz todas as autoridades, diga: toda alma, todo crente se sujeita à autoridade. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, diga: por isso, quem resiste à autoridade resiste ao ordenadão de Deus, à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação, porque os magistrados não são para terror, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, porque é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles sejam sujeitos,
não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagar esse tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre esse mesmo propósito, esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveio, o que lhe é devido. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; e a quem honra, honra. Versículo 2, volta lá. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Diga, por isso o quê? Por isso que Ele disse assim: toda alma se sujeita, todo homem se sujeita, porque tudo foi constituído por Deus. Tudo foi constituído por Deus. Ele diz, porque Deus constituiu a polícia, o juiz, isso, o trânsito, tudo que é ordem é autoridade. O governo é autoridade. Então, por isso, se você resistir à autoridade, você resiste a Deus. E quem resiste o que Deus criou, vai trazer. Faz assim com a tua mão. Você sabe o que é trazer sobre você? Faz assim. Diga, se eu resistir, eu vou trazer. Diga, não é Deus e não é o diabo. Diga, o que resiste trará condenação. Quando é que vem uma condenação? Depois de um julgamento. Talvez você nunca foi num fórum. Eu fui algumas vezes no fórum, que a minha caçula se formou psicóloga, e ela tinha que assistir esse julgamento, e eu ia lá, sabe? Então eu assistia do julgamento, aqueles debates que defendem um criminoso, um bandido, e um advogado anda, e o outro anda, e havia uma acusação, e vem de defesa, e do fim, eles batem o tambor, batem o martelo, põem as aliancinhas no bracinho do malandro, e ele volta para a chave, Houve um julgamento. Depois do julgamento, você pode ser absolvido ou condenado. Então, quando ele diz assim, já existe um julgamento, eu criei a autoridade, e se você resistir à autoridade, você vai trazer sobre você condenação. Lembra quando ele diz lá em Hebreus 13:17? Obedeça seu pastor e se submeta a ele, porque ele vela pela tua alma, ele coloca luz, ele coloca remissão, ele guarda você por causa da submissão. Porque obedecer é fácil. Você pode varrer a igreja quebrando a vassoura, deixando sujeira para trás, entende? Você pode lavar as louças em casa, tentando quebrar as coisas de raiva da sua mãe, do seu pai. Você pode fazer um monte de coisa na casa da patroa. Mas quando Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 5, ele disse que você tinha que obedecer ao Senhor segundo a carne, como se ele fosse Cristo Jesus. aleluia. Deus aprova um homem ou uma mulher na vida secular, mas depois aprova aqui. O teu comportamento lá te desaprova na casa de Deus. Deus não chama e não opera numa pessoa e não aprova ela porque ela é espiritual. Aprova porque é obediente e submisso, dentro daquilo que é desígnio, dentro daquilo que é chamado, dentro daquilo que é vontade de Deus. Aqui ele disse assim, se você resistir à autoridade e você não escolheu a família de nascer, então alguns têm mais demônio de rebeldia do que os outros, mais ferida, mais mágoa, mais ódio, mais idolatria, feitiçaria, tudo que é desgraça, orgulho, soberba, tudo que não presta, mais fingimento, mais mentira, mais manipulação, Então no início da nossa fé, se você não tomar uma decisão de todo dia ir para a cruz e dizer, eu vou caminhar, eu vou até o fim, há uns anos atrás, eu creio que foi Deus que fez uma coisa com o meu pastor. Ele errou lá no banco das mulheres, nos divórcios lá, errou feio. Uns 400 pastores de uma vez aí, já lembra bem disso, sabe? Meu pastor ficou abalado. Um dia ele reuniu um grupo pequeno, e quando precisam as verdades para o pastor, eu digo. E ele deu liberdade, não sei se o Jair estava lá, um monte de gente, aquela turma pequena, uns deram umas cacetadas. Por que o senhor não podia fazer isso? Por que o senhor não podia fazer isso? Eu quero. Ele falou assim, por que você não falou até agora? Eu falei, o senhor quer que eu fale? Ele falou assim, agora eu quero que eu fale, eu não quero que eu fale por trás. Ele tem uma banqueta maiorzinha, ele estava com aquela banqueta quadrada, aqui um pouquinho mais alta, mas assim, um grupo desse daqui, se tivesse. Menos 50 pessoas.
Tem umas reuniões que ele faz sempre lá, uma vez por mês. Eu fui lá e falei: pastor, eu quero dizer uma coisa para você hoje, ela é séria. Eu sonho de ter 70 e poucos anos que o senhor tem. Eu sonho de estar nas nações. E eu sei que eu vou errar. E eu quero que os meus discípulos fiquem comigo quando eu errar. Por isso que eu calei a boca porca que eu já tive. Por isso que eu vou contigo até o fim. Se eu sono, se voltar ao sepulcro, eu sono. Se esse povo deixar, eu fico aqui. Eu vou com você, pastor. Eu vou com você, pastor. Eu estou completando 22 anos. Ano passado o chefe viu, eu falei: quem está mais de 20 anos aqui? Só tinha 3. Aqueles 2, Omar e Dionar, correram, foi eu que busquei, viu, já? Senão eles não estavam lá. Foi eu que busquei os 2. Tinha sobrado só eu, viu, pastor? Foi fácil, não foi? Jesus prometeu facilidade para você. Ele falou: toma a tua cruz. Lucas falou: todo dia. Ele falou: morre todo dia e fica com o chefe até o fim, até o arrebatamento. É isso que ele está dizendo. Pastor, diz, dá um confronto. Eu estou sentindo que para outro ministério. Mentira, tu está endemoniado. Demônio de rebeldia. Eu todo dia digo: demônio, sai da Davi Gruber. Eu tenho só uma caminhada. Eu vou com o meu pastor. Eu disse: pastor, eu não quero saber dos seus erros. Eu quero saber de ser fiel. Eu quero ter uma aliança contigo até o fim. Até o fim. E eu disse: se o senhor for antes da pastora Lili, eu venho aqui. Eu entrego meu disco para ela na cama. Mas se eu for até o fim, eu não vou mudar minha autoridade. Ele não precisa gritar nada. Ele fala assim: cada vez. Você apresenta um projeto para ele, ele para, ouve um pouco e fala assim: vai já, na bênção. Quando ele está assim, meio apressado, ele fala na bênção. Quando ele está falando muito, ele fala assim: está na bênção. Ou ele fala: tem base não, segura um pouco aí. É só isso que ele fala, entende? Mas Deus está me usando nas nações para todo lado. Você quer saber quanto eu fui na aula? Na 5ª série eu comprei a professora, na 6ª também. Na 7ª eu fui 4 anos, não passei nem comprando proteção. Comecei a tomar pinga com 12 anos de idade. Com 30 eu era o contra o último. Mas Jesus entrou no meu corpo. Então eu sou pós-graduado em 6ª série, que nunca passei da 7ª. Tá? Mas eu tenho vários bacharéis e bostaréus também em teologia. Estou nem. Não sou criado aos pés de Gamaliel, sou criado aos pés de José Rodrigues. Eu descobri que eu não tenho curso nenhum, né? E ele dá aula de teologia para todo mundo, né? Só lendo o livro. Mas ele me pôs. Tem vezes que eu botava olhando uns livros dessa grossura assim, eu ligava: pastor, eu não estou dando conta. Você vai lá e vai fazer um rascunho. Eu quase me matava com isso. Eu vou começar a fazer isso aqui então. Dá um livro e fala: me dá um rascunho. Faz um rascunho do livro. Muitos rascunhos. Fiz com muitos pastores dos meus. Os mais obedientes, eu tive que fazer um rascunhozinho para mim. Pelo menos se você escreve de cada, porque um livro sempre é dividido por textos, né? Então de cada texto você escreve 4 linhas para mim. E aí você pega e você já descobre se você leu o livro. Então, tem que fazer isso com alguns. Até para testar obediência e submissão. Você vai ringindo os dentes e dizendo: sai de mim. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Não foi dele que ele expulsou? O diabo veio, né? Olha aqui, versículo 3. Porque os magistrados, volta de novo, diga comigo, trarão sobre si condenação. Diga: se eu for condenado, foi decisão minha. Foi decisão minha. Feiticeiro, pastor, já disseram um monte de baboseiro. Nada, a única coisa que fizeram é que eu fiquei gordo. Nada. Foi emagrecer, gente. Quando nós se vê de novo, contar mais. Aí eu entendi uma coisa: que a minha decisão ia fazer o meu pastor liberar o rio de Deus sobre a minha vida. Não era a decisão do meu pastor. Eu descobri um bando de pastor. Eu vou embora, vou ficar com o José. Não, as pessoas que estão com ele não prosperam. Não posso nem falar o que entra na minha conta todo mês. Não. Hoje só o que entra para mim vive 6 famílias, todos de aluguel. E eu sustento missionário do que entra para mim. Todo
dia, entra dinheiro na minha conta. Todo dia. Mas eu não plantei machicho e fiquei orando para dar melancia, não. Eu seleciono minhas sementes. Versículo 3. Porque os magistrados não são para terror, diga as autoridades, os juízes, não são para terror, para as boas obras. Diga, toda autoridade ela é bênção. Diga comigo, é bênção. É bênção. O propósito de uma autoridade é te proteger e te abençoar. Esse é o propósito. Mas aí diz assim: mas, diga comigo, mas para as más. Diga, não são terror para boas obras, mas para as más. Diga, terror para as más obras. Diga comigo, o Jeder é um terror para as más obras. Está aqui escrito: a autoridade é um terror para as más obras. Queres tu, pois, não temer autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Existem dois tipos de liberação sobre você. Uma é quando você obedece, vem do seu pastor. Agora, quando o Espírito Santo acha um homem ou mulher submisso, é diferente. Quando você começa a orar, ele te visita. Aleluia. Então, às vezes em quando, tem que clamar a Deus para lhe arrancar a obstinação da gente. Aí diz assim, sobre a autoridade, versículo 4: porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Diga comigo, a autoridade é ministro de Deus para o meu bem. Diga, Jeder, você é ministro de Deus para o meu bem. Aí diz assim, mas, diga, mas se fizeres o mal, teme. Você viu aí que está escrito teme. Tenha medo se você fizer mal, pois não trazem em vão a espada. Agora, espada não gostava, não, né? Porque é ministro de Deus vingador para castigar o quê? Diga, o Jeder é um vingador. Quem assistiu o Vingador esse dia? Estou viajando, não estou podendo assistir, ainda está em cartaz? Vou ter que fugir de uma pregação essa semana para assistir o Vingador antes que saia dos cartazes. Porque eu sou um vingador, né? A gente aprende umas coisas, né? Você sabia, gente? Os Vingadores, viu? Eu e o Jeff, os Vingadores. Vingador do Mato Grosso Sul, Vingador do Mato Grosso Norte. E você fica indo lá, vem aqui. Mas eu estou querendo ir, viu? A minha filha falou, pai, está passando os Vingadores. Mas aquilo que eu tenho que fazer não está soprando tempo. Se você faz mal, teme, porque é ministro de Deus vingador para castigar o que faz mal. Porque quando nós pensamos em espada, você já pensa num negócio de ferro passando por você. Diga comigo, espada é a palavra. Ele está falando, todos os castigos da palavra virão sobre você. Todas as bênçãos da palavra virão sobre você. Mas quem decide não é a autoridade. Diga comigo, Jeder, vou fazer de você o que eu quero. Diga, Jeder, de hoje em diante, você será somente bênção na minha vida. Você descobriu que é você que faz desse casal o que você quer? Não é eles que decidem o que eles são? Quanta gente que tu quis abençoar e Deus não abençoou? Entende? Às vezes uma pessoa está perto de nós, uma preocupação, o pastor fala assim, fique tranquilo, isso aqui Deus vai mudar. 3 dias depois Deus mudou tudo. Pastor, você falou que Deus ia mudar, você nem viu o que falou. Já viu que acontece isso? E tem coisas que você faz uma oração assim, daquelas para pensar que você virou semideus. Não acontece nada, pastor. E a gente fica pensando, será que minha fé acabou?
Nós não temos nada, nós temos uma conexão, mas o que passa por nós é o que já está estabelecido pelos teus frutos. Deus não faz nada pela sua necessidade, Ele faz pelo teu posicionamento, Ele se move por princípio, não pelo teu problema. Epa! Você entende? Tudo que Ele vai fazer é porque você pratica. Está escrito lá: você dizima é abençoado, você não dizima, você é um ladrão e é maldito. Você pode orar em língua e fazer tudo, continua sendo maldito. Porque a Bíblia diz que é pronto. Não adianta que o Gélio vai dizer ou vai tomar. Entende? Ele não é Deus, Deus é esse livro aqui. Entende? Conhecereis a verdade e a verdade. Entende? Quando eu entendi a autoridade, depois desse dia, também o meu pastor pensa e fala: eu caminho de uma maneira que flui dele poder sobre mim, flui dele vida, flui dele bênção. Eu entendi a autoridade. Para casamento é bem simples. Diz: vós mulheres, sede submissa, faça de coração. É a lei da obediência, amém? E para os maridos é um pouco mais difícil, porque ele disse: vós maridos, amai vossas esposas como Jesus amou a igreja. A igreja erra todo dia. Epa! Era ou não erra todo dia? Nós temos, não somos meio tranquilos. Só os homens, diga comigo, nós somos meio tranquilos. Vira para a sua esposa e diga: eu sou Jesus da sua vida. Então fica tranquilo, você vai para o céu. Ele diz: vocês têm que ser o Jesus dela. Viu, Vanderlei? Da mesma maneira que Jesus nos redime todo dia, entende? Eu tive uma atitude errada, não faz esses pecados sujos, porque eu nunca mudei, roubei, só roubei Deus quando não deu dízimo. Deus deixa se jogar das coisas para a gente roubar, fica tentando a gente, né? Diz que não vem nenhuma tentação de Deus. Eu falei: vem, Deus, por quê? Você deixa o dinheiro teu no meu bolso, eu gasto. Não é uma tentação gastar o dízimo? Quantas vezes eu roubei Deus, nunca santei banco, essas coisas assim. Roubava galinha, santo aleluia, mas Deus estava morto e tal, tranquilo. Mas agora, depois de ser crente, eu só roubo Deus, nós só roubamos não é nada. Mas já roubei a Deus até como pastor. Aí um dia eu falei: pastor Davi, para de roubar Deus. Eu falei para mim, e o Espírito Santo falou assim: se você parar, você está perdoado. Eu não estava pedindo perdão. Eu falei: não, esse negócio vai ficar bom. Aí começou a ficar diferente, entende? Sempre tem um dinheirinho. Esse dia o pastor me ligou: estou ouvindo seus áudios, estou pensando em andar com você, mas alguém me disse que você crê na doutrina da prosperidade. Na hora me deu uma raiva disso, sabe? Falei: não, pastor, eu sou da linhagem de São Francisco de Assis. Como é isso? Eu não tenho nada com o meu nome. Pode conferir, eu tenho essa local, está no carro, está lá na minha mulher. O carro dela está no nome dela, eu tenho um condomínio, chácara, está tudo no nome da minha mulher. Entende? Os dinheiros que eu tenho escondido, está tudo no nome dela também. Tá? E eu também não uso dinheiro, não tenho cartão nem 4 bancos. Tá? Viu que eu sou da linhagem de São Francisco? Eles não podiam usar dinheiro, nem eu uso, só cartão. De vez em quando tem que. Pega um dinheiro lá que, conforme o lugar que você vai, não paga com cartão. Deixa eu dizer para você. Sabe o que é a doutrina da prosperidade? Você nunca vai colher o que você não semeou. E quem semeia pouco? E quem semeia muito? 2025 eu vou ter um avião Legacy. Vou vir para Dourados com a equipe de Legacy. Você queira ou não queira, entende? Entende? Se você concorda ou não concorda, a velhice do Jé e da esposa dele, eles serão ricos. Entende? Porque ele vem semeando e semeando e semeando, e chega um dia que a gente entra no descanso de Deus. E eu não quero nem saber o que as pessoas pensam ou não pensam. Eu não sou católico. A linhagem de São Francisco de Jesus, ela tem a linhagem de Melquisedeque sobre, entende? Eu sou da linhagem de Melquisedeque. Não usa dinheiro, mas usa cartão, tá? Aí eu falei para ele: pastor, por que você anda com um endemoniado que não gosta da bênção? É doutrina, prosperidade é doutrina.
Se você não semeia, você não colhe. E diz: tudo que o homem semear, e quem semeia vento, Pode ter tempestade. Deus vai desgraçar você, tá? Vamos continuar lendo a Bíblia. Vamos para o 5, versículo 5. Portanto, é necessário. O 4? Versículo 5. Vamos 3. Portanto, é necessário que ele esteja sujeito. Diga comigo: é necessário. É necessário. Você sabe o que é a palavra necessário? Eu preciso que isso aqui não pode faltar. É como ter uma reunião da diretoria e o Jeter não veio. Entende? É necessário esperar. Um outro pode faltar, mas o que princípio não pode faltar. É necessário ele chegar e falar: portanto, ele vem falando de autoridade. Olha, pode ser bom e pode ser mal. Pode ser bênção e pode ser juízo. Ele diz: portanto, tipo assim, quando ele falou portanto, eu acho que você já entendeu isso. É necessário que você seja submisso à autoridade. Aí ele diz assim: não somente pelo castigo, mas também pela... Lembra que ele começa dizendo sobre você trazer condenação? Ele diz agora: é necessário que você esteja sujeito. Tem duas coisas: você não sofre castigo, e a tua consciência, mesmo você tendo fraqueza, a autoridade coloca você debaixo de uma autoridade de graça. Quando você é submisso, você é submissa, e o pastor fala assim: vai lá orar para aquela pessoa, Deus vai curar. É mesmo que ele está junto com você orando. Vai lá expulsar aquele demônio, o demônio sabe. Entende por quê? Porque o Jeter tem uma autoridade. Então quando você chega lá e o demônio olha para você, ele vê o Jeter e vê lá o apóstolo José Rodrigues e vê os homens que estão com ele. Coitado do diabo. Agora, se o cara ficar xingando você demais e não funcionar, tem algum probleminha. Tem algum problema. Aí ele disse: é necessário que esteja sujeito, não somente pelo castigo. Diga: eu não quero ser castigado. Eu não quero ser castigado. Diga: Jeter não quer ser castigado. Não quero ser castigado. Aí ele diz, versículo 6: por esta razão, diga razão, Razão. ou dever, também se pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre isso mesmo. Eu vou falar um pouco de tributo para você. Eu ensino 4 maneiras de relacionar com o altar. O dízimo não é teu. A Bíblia diz que o dízimo é santo, é do Senhor. O dízimo começou com Abraão, 430 anos antes da lei, antes de Moisés. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e ele dizimou de tudo. Logo que converti, eu dizimei tudo que eu tinha, casa, barraco, carro velho. Peguei um dinheiro e dizimei tudo que eu tinha. Eu tirei a maldição da minha casa. Primeira coisa, eu disse. Segunda coisa, ele diz: não quer me roubar meus dízimos e nas ofertas. Depois é a primícia. Tem pessoas que estabelecem um número para a primícia. Eu não uso isso. Eu já ganhei uns carros de primícia, já dei. Existe uma coisa: é você que estabelece o nível da tua colheita. Mas na Bíblia, a primícia é deles. É desse casal a primícia dessa igreja. A primícia não é da igreja, a primícia é deles. A primícia traz sabedoria para ganhar dinheiro, para prosperar. Então eu sempre ouço o Espírito Santo. Às vezes é uma coisa bem simples, né? Esse ano, aqui naquele posto chamado Eucalipto, que tem para cá em Nanduí ali, vende umas facas, assim, umas bainhas envelhecidas, né? O Espírito Santo mandou eu comprar aquelas facas ali. Custa 280 e poucos cada faca daquela, né? Eu já comprei muitas facas dali para dar presente. Mas o Senhor falou assim: leva uma faca dessa para o seu pastor. Ele falou, porque ele usa um facãozinho. Eu falei: agora é do Bolsonaro, você vai dar uma faca. Umas facas feitas de bispo de grado. Aqui eu dei para ele, tem até um furinho, um tatuzinho escrito. Ele achou tão bom aquela faca que eu dei para ele. Mas eu dei muitas coisas de primícia. Eu sempre chego com algo, né? Eu não chego de mãos vazias. Eu aprendi isso. Mas desde o início da minha fé, às vezes eu estava no mercado e eu entendia que eu tinha que levar algo de especial.
para o meu pastor. Hoje, se eu quero comer uma coisa que eu não tenho, eu só sussurro. Até uma região do Mato Grosso que tem matrinchã. Quem conhece esse peixe, matrinchã? Eu tenho muitos pastores naquela região. Eu só sussurro para Deus. No outro dia, falou assim: pastor, eu estou mandando pelo ônibus, vai pegar lá uma caixa de matrinchã para você. Eu estou mandando 4 ovelhas aqui numa caixa bem picadinha para você. Vem tudo para mim. Porque eu entendi o princípio de dar e receber. Diga comigo: dar e receber. Não é receber e dar, é dar e receber. Você pode estipular uma coisa, mas se você estiver ouvindo a Deus, só se Deus quiser desgraçar você na miséria, Ele vai pedir uma bicharia. Mas se Ele quiser te prosperar, Ele diz aqui, 6: por esta razão pagais tributos. Diga tributos. Observa aqui quando diga comigo: dízimo, oferta e primícia. Agora, se você tem um chamado, faça um sacrifício na vida do meu pastor. Eu tenho uma equipe de pastores antigos que andam comigo. Logo que o Luciano chegou aqui, você viu que ele tinha um caminhãozinho? Um Volks. Você sabe onde é que está aquele Volks? Lá na MC. O caminhãozinho da MC está lá, trouxe para mim, levei para o meu pastor. E alguns bestão que tinham vindo da Assembleia: por que você não constrói nada? Eu falei: eu construir, eu vou. Eu estou construindo para baixo. Quando você constrói forte para baixo, será a segurança daqui fora do chão ter um prédio. Quando você quer erguer fora do chão alguma coisa, sem construir para baixo, vai cair. Por isso muitos caem. Quem nasce grande é filho de monstro. Isso é um dizer do Luiz Hermínio, é verdade. Por esta razão pagai tributos, porque são ministros de Deus atendendo esse serviço. Versículo 7: portanto, dai a cada um que é devido. Diga comigo: a quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem temor? Temor. Honra. Uma tradução diz respeito para o quem que você respeita? O prefeito, o governador, a polícia civil, militar, o exército. Essas autoridades você respeita. Como Géder é pastor, é diferente. Eles você honra. Está muito acima. E quem semeia honra, colhe o quê? Honra. Você viu como é que é simples? Ele diz: olha, aquelas autoridades você teme, você respeita. Essa autoridade você honra. Para aquela autoridade você paga imposto, entende? Essa você entrega tributos. Ah, mas se eu der tudo eu vou morrer. Então Deus é mentiroso. Eu vou ficar cegado, então Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Quando nós compreendemos os princípios, Deus não colocou nenhum princípio porque Ele ia ter uma igreja nem nada. Ele colocou princípios porque Ele se move por princípios que Ele estabeleceu e você pratica. Por isso que Tiago diz que aquele que ouve e não pratica engana-se a si mesmo. Ouvir nós ouvimos. Agora, algumas vezes, se você quer sair dessa condição, vai doer. Vai doer. Faz 24 anos que eu levanto de madrugada. Mas quem conhece meus discípulos tem um diferencial dos meus discípulos. Tanto de din e de descanso, como Deus vai fazendo para eles, em cada lugar. Em cada lugar. E Deus sempre falava comigo. E Ele disse: se você for ficar no pouco, eu te coloco no mundo. Perto de 100 pastores me procurou de 2 anos para cá. Só para engrossar minha conta. Não vou atrás, não trabalho com vídeo, não pago para bombar no Facebook, nada. Faça da dura de sair fumaça quando pega o pastor Paulo, você sabe. Quem pregou duro mesmo sempre foi eu. Saí de lá com 2 casais andando comigo. No mesmo dia, pastor, nós precisávamos de uma palavra de clareza.
nós vamos andar contigo. Foi minha luta é essa. Logo, andar comigo já trato de dia, no primeiro não quer, vai fora. Quando eu digo uma palavra tem que funcionar. Então tem que funcionar. Paulo disse, cada carta ele disse uma vez. Mas na carta a Filipenses, capítulo 4, ele diz, ó Filipenses, somente vocês comunicaram comigo no dar e receber. Vocês se relacionaram comigo financeiramente. Quando ele fala de tributo, eles se relacionam, porque a igreja brasileira se relaciona muito. Ele dá dinheiro para a igreja, para o pastor ele não dá. Eu dou para o meu pastor. Não que eu ajudo missões, eu ajudo, mas eu sempre vou no meu pastor. Meus dízimos é dele. Eu sempre na vida dele. Lá tem uma Fiorina no MC, eu dei para o meu pastor. O caminhão eu dei para ele sempre, a Fiorina eu dei para ele. Ele entregou para ele sempre, não, é para você, pastor. Para mim, se eu entregar uma coisa para o meu pastor e ele botar fogo na minha frente, vou botar fogo no monte de dinheiro, carro velho, né? Ele continua sendo meu pastor. Porque no momento que eu entreguei, ele falou, está na bênção, e eu sei que eu estou na bênção. Ou é 30, ou é 60, ou é 100, eu tomo posse. E a Bíblia diz que no tempo de Deus, tudo será formoso e perfeito. Em outubro, eu completo 22 anos. No início foi difícil, porque eu tinha muito demônio, muito mais que hoje. E é ruim, quando você é rebelde, você é um endemoniado. Quando você é insubmisso, tem raiva, tem palavrão, tem boca porca, isso é tudo demônio que não saiu. Então demora a gente se submeter, a gente entregar, a gente vai, não quer mais ir. Deus falava, continua, 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 até que desatou. Aí eu fico pensando, onde é que estava o problema? Eu fico com tanta dó de pastores amigos meus que correram, e foram atrás de Zebim do céu, eles estão tudo assim, que nem cocô em remanso, rodando, 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 e estão perdidos, né? Foi difícil andar com o meu pastor? Foi, é. Quem falou que obedecer uma pessoa, que ele não é teu pai, não paga tuas contas, e você tem que obedecer? Eu tenho que obedecer e levar dinheiro para ele. Você acha que isso é fácil? Não é. Que Jesus prometeu facilidade? Ele não prometeu facilidade. Ele prometeu te suprir, ele prometeu te abençoar, ele prometeu te usar e te levar para o céu depois dessa história toda. Você está entendendo? É muito simples a questão de autoridade. Quando Deus estava me ensinando isso aqui, ele me lembrou uma coisa. Eu tenho um cunhado que ele é pequenininho, e ele fez uma casa na fazenda para ele passar, e a minha irmã passava raspando na porta. E esse tempo eu era solteiro, eu fui na casa dele, e porque eu era tanto assim maior, eu voltei de lá com a testa rachada, porque eu bebia, sabe? Eu tomava umas pingas e ele me esquecia. Eu bati tanta cabeça lá, gente, que quando eu cheguei em casa, eu fiquei 15 dias, rachou minha cabeça aqui, sabe? De tanto bater na quina da porta, que por 2, 3 meses depois em casa, eu ia passar uma porta e me abaixava, da minha casa, que a porta era grande. E o Senhor falou assim, lembra quando tu rachou a cabeça, tu bêbado, se arrebentou, mas bêbado tu aprendeu. Em Hebreus capítulo 5, versículo 2, ele diz que todo sacerdote é tomado diante dos homens, a favor dos homens, e ele diz que nós somos rodeados de fraquezas, para que podemos se compadecer com ternura dos que fracos, dos que erram, dos ignorantes. Mas no versículo 8 ele fala de Jesus, e diz que mesmo Jesus sendo filho, aprendeu obediência pelo nível que sofreu. A maioria das vezes que você tomou uma decisão de mudar, foi que estava assim, quebradinho, sabe? Eu não aguento mais, Deus, eu vou mudar. O dia que você disse, Deus, eu não aguento mais, eu vou mudar, é que ele estava te moendo numa coisa. Existem 2 fontes de aprendizado. Uma quebrando, Deus não vai mudar porque é Ele que estabeleceu. Ele não vai levantar a porta porque você é soberbo e orgulhoso. Ele vai quebrar a tua testa até tu quebrar. Só tem 2 fontes de aprendizado. Uma é sofrendo, a outra é ouvindo. Eu tenho falado do Espírito Santo, me ajuda a parar de sofrer. Me ajuda a parar de sofrer. Eu já disse tanta coisa que eu não devo dizer mais. Eu já comprei o que não devia, já vendi o que não devia, já falei o que não devia, eu já fiz tanta coisa errada, eu já sofri tanto. Às vezes aparece um negócio assim, que parece um negócio da China, eu fico vendo, se Deus sempre falar, eu perco o negócio.
Eu já sofri demais. Mas eu descobri que Jesus, Paulo diz, ele aprendeu obediência pelo que sofreu. As coisas que você diz, nunca mais vou fazer isso, geralmente não é pelo que você ouviu do Espírito Santo, é pelo que você sofreu. Mas se você ainda não sofreu, que chega, ataca a autoridade na tua vida, continue resistindo o pai, resistindo a mãe, resistindo o professor, resistindo o trânsito, resistindo o pastor e a pastora, resistindo os horários das reuniões, continue resistindo a oração, continue resistindo quando ele pede para você estudar a palavra, continue. Você sofreu pouco, eu parei e falei, eu não aguento mais, eu já sofri demais, Deus, me ajuda, Espírito Santo. Mas talvez você pensou assim, não, Deus, eu agora vou me render, agora eu vou me render. Estou encerrando, vou contar uma história para você. Um dia tinha um pastor que fez um avivamento numa igreja, de 5 dias de avivamento, e um cara levou um visitante, e no fim falou, você que quer receber Jesus, confessado como Salvador, receber perdão, receber graça, entende? Fazer parte do corpo de Cristo, se tornar um verdadeiro, vem aqui na frente e receber Jesus. E o visitante falava para ele assim, eu recebo Jesus, mas é aqui, lá, eu não vou. E o amigo dele falava, não, aqui não, é lá. No segundo dia ele falou assim, e veio, ele falou assim, vamos lá, ele falou assim, eu quero ser crente, eu recebo Jesus, mas é aqui no banco. Não, aqui você não recebe, é lá. No terceiro dia, veio aquele apelo, o cara começou a chorar, ele falou assim, vamos lá, meu amigo. Ele falou assim, eu não, eu quero ser crente aqui no banco, lá, não vou. Quarto dia, veio uma pregação, ele chorou, não, falou, vamos lá, ele falou, eu não vou, eu quero receber Jesus aqui no banco. Só tinha mais um dia. O amigo dele chegou cedo, sentou lá no pé do púlpito. Ele falou, meu amigo, hoje eu quero Jesus aqui, hoje eu vou ficar aqui na frente. Ele falou assim, agora pode ser lá no banco. Porque não pode ser do teu jeito, tem que ser do jeito dele. E às vezes a gente ensina por dentro. Por que tu quer mandar no teu marido? Porque tem que ser do teu jeito. Por que tu não pode redimir sua esposa e cuidar ela dos defeitos dela? Porque você acha que ela tem que ser homem, tem que ser do seu jeito. Tu fala assim, homem mesmo. O pastor quer que faz assim. Não, mas eu sou ministro do louvor. Mas o pastor quer que você faça assim, ministro. Mas tem que ser do seu jeito. Não. A autoridade vem e vai batendo, dá na testa, sabe? E se você não se abaixar, um dia ela quebra você. Mas se você se render, ela protege você. No último dia, tá bom, tá bom. E aí ele falava assim, e ele vai fazer um apelo hoje? Ele falou, nem que ele não fizer, hoje pode ser aqui. Por quê? Porque ele tinha que ser rendido. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque agora você se rende. Antes do culto, ele esperou o amigo dele aqui do culto. Vem cá, eu posso aceitar Jesus agora? Eu falei assim, não, tem que ser no fim do culto. Mas hoje eu venho aqui. Depois ele falou assim, será que ele vai chamar hoje? Ele falou, se ele não chamar, não tem problema. Pode sair, por quê? Porque você já tinha se rendido. A autoridade não pode mudar. Por quê? Porque senão ela sela a rebeldia na tua vida. Nós temos que nos aprender, nos curvar, nos render. Tem um louvor que diz, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Às vezes em quando acho que é da Nívia Soares, né? Às vezes em quando eu coloco, eu digo, eu preciso me render. É ruim se render. Eu tinha uma igreja comigo tantos anos, Deus pediu minha igreja, eu falei, minha igreja, Deus. Eu trabalhei tanto, ele falou, você não fez nada. Está aí porque eu tinha medo de comprar. Fui eu que morri por ela. Depois eu tinha outra que eu queria entregar e não pediu. Agora eu estou livre de igreja, viu, já? Estou com cada pastorzinho que Deus me deu. Estou cuidando o louvor lá. Chuva de graça. Eu falei, Jesus, traz um som que eu preciso falar. Sistema bruto. Mas eu vi Deus fazendo uma coisa grande, Ele está fazendo uma coisa grande. Pedro, quando pregou, disse, geração perversa. Para aquele povo, o que
Pedro diria hoje sobre essa geração? Eu fico pensando, se há 2 mil anos Pedro levantou e disse: geração perversa, pregando, o que Pedro diria hoje? O que Pedro diria para mim? O que Pedro diria para você? Curva a sua cabeça. Talvez você vai dizer: Jesus, eu quero submissão. Eu não quero agradar o pastor, eu quero agradar a ti. É a lei. Eu quero que uma junção de Deus e meu pastor venha sobre mim, que a autoridade libere algo sobre mim. Talvez você vai dar conta de continuar sofrendo. Eu quero dizer para você, não vou contar mais, eu já sofri demais. Eu me rendo. Eu não queria vir aqui não, mas eu vi a mensagem, eu tenho medo do Espírito Santo. Estou com a barriga cheia para amanhã, comi 9 para amanhã hoje. E a meta era 12. As últimas 3 vou ver se pouco eu chego. Mas eu sabia que eu tinha que vir, que tinha um negócio do Espírito Santo. Ele queria te dar uma ajuda. Ele queria te dar uma chave essa noite. Senhor, eu oro por essa filha, por esse filho de Deus que está aqui. Nós falamos coisas arrogantes diante de ti. Nós falamos coisas contra a autoridade, e isso nos tem machucados. Já falei tanta baboseira, Jesus, e tu me perdoou. Hoje, Jesus, perdoa esse teu filho, essa tua filha aqui. Tem coisas, Jesus, que está dentro de nós. Tu disse: toda planta que o Pai não plantou vai ser arrancada. Então, Jesus, socorre essa noiva, essa igreja. Socorre esse casal. Socorre esses líderes, para eles entenderem que a submissão vai fazer acontecer quando eles trabalharem o grupo familiar. Vai acontecer. Demorou, mas aconteceu na minha vida. Então vai acontecer na vida de cada um. Porque eu sei, Jesus, uma coisa, que eu sou pior que esses homens, essa mulher. Sempre fui pior. E tem dia, Jesus, que parece que amanhã é subestimado, eu tenho que me render e te pedir perdão. Eu dependo de ti, Jesus, para ser obediente e submisso. Eu queria, Jesus, que essa filha, esse filho, entendesse que nós dependemos de ti, de nós mesmos, nós não demos conta, Jesus. É um desafio, Espírito Santo. Hoje nós, com submissão, com obediência, amplia a nossa visão, ilumina nosso entendimento a respeito da autoridade. Ajuda-nos, socorre-nos, cumpre o teu propósito nessa igreja. Cumpre o teu propósito nessa igreja. Patimoeja, Deus tirou umas pessoas daqui. Ele vai trazer de volta. Ele vai te dar almas, mas Ele vai trazer pessoas. Está chegando um tempo de Ele te entregar pessoas. Eu acho que você olhava para mim e pensava assim: acho que para esse cara Deus nunca vai entregar ninguém, né? Eu sempre achava que era mais fácil Deus entregar a pessoa para você do que para mim, né? Mas eu estou vendo Ele te entregando pessoas para você cuidar. Gente ferida, esbagaçada, rodada de ministério que nem cachorro caído de mudança. Sabe aquela pessoa que perdeu totalmente a identidade, que você tem que arrancar tudo, aqueles mantos velhos, desligar daqueles mantos e dar a ele uma identidade. Vai ver. Pessoa rodada de igreja, sabe, que já passou até na tua, vai voltar. Os anjos já começaram a mover. Já começaram a mover. Eles vão ir para as células, feridos, machucados. Se machucaram com as suas expectativas. Eles acharam, porque a gente promete muitas coisas na igreja, a gente promete que Jesus vai dar tudo, e Ele diz: vai vender, dar tudo aos próprios, me segue. Ele fala assim: acaba que você tem e me segue. E a gente fala: Deus vai te dar tudo. E Jesus fala assim: eu vou te tomar tudo, né? Aí a expectativa é errada, sabe?
Eu me cuido para não prometer o que Deus não vai fazer. Mas às vezes para aglomerar pessoas a gente faz. E a gente enche as pessoas de expectativa. E Deus não vai agir daquele jeito. Ele vai nos tratar. Ele vai nos podar. Ele vai nos moldar. Ele vai nos purificar. Ele vai nos sustentar. Ele disse, quando passar pelo fogo. Ele não disse se passar pelo fogo. Ele disse quando passar pela tempestade. Ele não disse se passar. E Ele passa cada um no nível que você suporta e também no nível que você precisa. Comigo Ele tratou duro, porque a minha mãe teve 9 filhos. Quando eu fui gerado, minha mãe adoeceu 9 meses. Parece que o capeta entrou na relação sexual. E aquele que mais é dado, mais é requerido, é cobrado. Obrigado, pastor Charles.